mais uma rodada aí nossa de webinar ou lives, como o pessoal está dizendo aí. E com essa pandemia a gente foi forçada, né, a se adaptar esse formato virtual aí de fazer as nossas palestras e se atualizar e saber o que os pesquisadores estão fazendo. Então, todos sejam bem-vindos e só gostaria de lembrar que ontem foi o Dia Nacional aí da Ciência e Dia do Pesquisador. Então, estamos comemorando hoje, um dia depois, já que por impossibilidade do professor e outras pessoas não poderiam estar presentes ontem. Então, sejam todos bem-vindos e mais do que nunca, o nosso papel de educador também é realmente levar informação para toda a sociedade. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, o professor Dr. Aloísio de Barros, médico e estatístico, que é sempre bem-vindo num programa de bioestatística, ele é a nossa cara, então realmente muito obrigada pela segunda vez, né, Aloísio, que você está participando com a gente, e você é sempre muito gentil com o nosso programa, muito obrigada. E gostaria também de anunciar aqui o professor Júlio, Dr. Júlio Damasceno, nosso reitor, que tem N lives aí, atividades para fazer, mas um tempinho aqui para fazer a abertura. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Júlio, dar as boas-vindas para todos e ao nosso convidado. Por favor, professor Júlio. Bom dia, Isolde. Bom dia, doutor Aloísio. Grande satisfação recebê-los, né, em nossa casa, mesmo à distância, mas esse espaço, tempo aqui, ele está totalmente voltados para a Universidade Estadual de Maringá, para todos aqui que estamos acompanhando esse momento. Na realidade, né, eu sempre busco participar integralmente dessas ações. Parabéns ao mestrado em bioestatística, que tem trazido discussões importantíssimas e profundas que ajudam, né, a universidade, a sociedade a tomar decisões. Mas, assim, doutor Aloísio, queria primeiro ressaltar, né, o trabalho que vocês têm feito e a importância do trabalho para a sociedade num momento maluco como esse, né? Em 3, 4 meses a gente mudou totalmente os nossos comportamentos, né? A gente era uma coisa e hoje somos totalmente diferentes. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, né, é a evolução, uma curva, né, de acúmulo de conhecimento que esse curto espaço de tempo tem nos mostrado, sobretudo do comportamento epidemiológico de uma ocorrência de uma doença, e no caso Covid-19, mas serve isso para os outros casos. E eu queria ressaltar aqui que isso eu não estou dizendo isso no âmbito da universidade, né, da comunidade científica, não, é do cidadão comum. Hoje nós estamos em vários espaços em que as pessoas estão olhando na televisão, olhando na tela do computador, entendendo, né, cada um à sua maneira, as curvas, né, os modelos logísticos, não como um estatístico, mas como um cidadão comum, mas está tirando mensagem daquilo e está pautando a sua conduta, a sua vida, o tomador de decisões. Isso tem ajudado muito, né, a encontrar caminhos. Então, queria, né, parabenizá-los por isso, pelo trabalho feito. Vocês têm feito um trabalho não só de gerar conhecimento, mas também traduzir esse conhecimento em algo palpável, para que ele possa ser aplicado. Eu acho que, por mais difícil que seja a situação que nós estamos passando, mas podia ser muito pior, eu tenho certeza disso, se não tivéssemos, né, a ação e o conhecimento gerado por vocês. A Universidade Estadual de Maringá se sente honrada, né, pela vossa presença, pela vossa participação, e eu tenho certeza que hoje será mais um dia rico, né, um debate rico, que nós sairemos aqui com mais conhecimentos de uma forma muito significativa do que nós entramos, né? Então, uma ótima manhã a todos e seja sempre muito bem-vindo à Universidade Estadual de Maringá, professor. Ok, muito obrigado. Obrigada, professor Júlio, pelas suas palavras aí, sempre incentivando todos nós. Gostaria também agora de falar de alguns professores de Londrina,
a professora Mariana, o professor Rodrigo, Larissa, o professor Jorge, aqui também do da nossa universidade. Então, a gente está com um hall aí de professores que estão apreciando aí a nossa live. Então, muito obrigada. Bem, então vamos apresentar o professor. Como eu disse bem no início, o professor Dr. Aloísio é médico pela Universidade de Campinas, fez depois mestrado em estatística em Campinas, depois ele foi para a Inglaterra, para a Escola de Higiene e Medicina Tropical, fez mestrado em estatística e depois ele fez doutorado nessa mesma escola aí com uma parte de epidemiologia e estatística junto. Então, professora Luísa, ele tem assim o perfil realmente, como eu disse agora no início, sobre o nosso mestrado em bioestatística. Então, se você for olhar os feitos do professor, a gente tem mais aí de 200 artigos na área de epidemiologia, usando a estatística, já foi também coordenador de área, parece que, pelo menos na minha informação que eu vi ontem, trabalha na Unicef. Então, professor Aloísio, todo esse arcabouço aí de conhecimento, é uma alegria, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, fico à disposição, nós estamos aí, temos 1 hora, use o tempo que for necessário, e depois a gente abre para fazer alguns questionamentos. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Isolde. E obrigado a todos pela presença. Estamos vendo aqui, já temos 34 participantes aí da nossa sessão. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Como a Isolde disse, é a segunda vez que eu participo aqui de um evento do programa de bioestatística da UEM. E eu acho que essa é uma iniciativa super importante, né? Eu acho que a bioestatística é uma área, né, dentro da estatística que eu acho que é super importante e que eu sinto falta de ter mais no Brasil e uma formação em estatística que converse mais com a área de saúde, com as áreas biológicas em geral. A gente sente muita falta disso. Nós aqui, no nosso programa, aqui temos um componente de pesquisa e de metodologia muito forte, né? A gente está sempre com vontade de ter gente, estagiários, alunos que sejam da área de estatística, bioestatística, mas é um desafio, é difícil, é engraçado. Nós não temos aqui em Pelotas uma graduação em estatística. Em Porto Alegre, a gente já tentou fazer alguns convênios, estágio e tal, mas por questão de horário é muito difícil e também porque grande parte dos estatísticos que se formam já saem praticamente empregados com posições garantidas e tudo. Então é um desafio. Enfim, é um prazer estar aqui. Eu, né, depois de fazer os meus 2 mestrados na área de estatística, um doutorado em epidemiologia, eu vim para Pelotas e trabalhar num grupo que era mais conhecido pelo seu trabalho com cortes de nascimento. O grupo aqui de Pelotas tem hoje 4 cortes de nascimento em acompanhamento, e a primeira começou lá atrás, em 1982, e depois nós tivemos, né, 1993, 2004, que é a corte que eu trabalho mais diretamente com ela, uma outra corte em 2015, enfim, então nós temos aí uma longa experiência com esses estudos, né, de cortes de nascimento, onde a gente, né, recruta os bebês recém-nascidos, né, ao nascer e vai acompanhando ao longo da vida e registrando, né, não diariamente, mas de tanto em tanto, quer dizer, os eventos mais importantes de saúde, de comportamento, e cada vez mais o nosso escopo tem aumentado para incluir muita coisa de saúde mental, de violência, que são os desafios da nossa sociedade de hoje. Em paralelo com isso, nós começamos já há 10 anos
o que a gente, né, batizou de Centro Internacional de Equidade em Saúde, em parceria com o professor César Victor. Nós, né, trabalhamos numa perspectiva de saúde global, com um foco muito grande na questão das desigualdades sociais, né, dentro dos países, entre os países, e a gente trabalha principalmente com esses inquéritos nacionais de saúde, trazendo essa perspectiva, e hoje boa parte da nossa produção científica está ligada a isso, e aí a questão do Unicef, que a gente tem trabalhado muito próximo com o Unicef, com a própria OMS, a Organização Pan-Americana da Saúde, enfim, a gente tem uma interação muito forte com esses grupos, e muito disso através dessa iniciativa que se chama Countdown to 2030, que é um grupo de acadêmicos que se reuniu há uns 15 anos atrás, justamente com esse intuito de, quer dizer, acompanhar o progresso dos países em relação, né, naquela época, aos objetivos do milênio na época, né? Hoje nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que foram ampliados em relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio, em função do sucesso que isso teve. Então a gente faz um trabalho todo muito ligado assim ao monitoramento do progresso dos países em relação a esses indicadores de saúde e juntando uma perspectiva de desigualdades, trazendo essa questão das desigualdades assim para um primeiro plano, né, das análises. E agora, com a história da epidemia, pandemia, né, o nosso grupo acabou se envolvendo nesse estudo devido à experiência que nós temos com pesquisa em nível populacional. Essa pesquisa que tem o objetivo, né, primário de estimar qual é a prevalência, qual é o percentual de pessoas que já se infectaram com o coronavírus na população. Então, é sobre isso que eu vou falar, contar um pouco desse estudo, os objetivos, os desafios que esse estudo representou e dos desafios que o estudo vem trazendo, porque a questão da ciência, que eu acho que, para mim, né, a grande beleza, né, da abordagem científica é que a gente tem questões, a gente faz a nossa pesquisa, a gente responde algumas questões e, ao mesmo tempo, a gente acaba encontrando novas perguntas. E a gente, quer dizer, numa abordagem científica, a gente está sempre disposto a revisar e a repensar aquilo que a gente acreditava ontem, né, que não é mais o que a gente acredita hoje e que vai mudar de novo amanhã em função da evidência científica, né, diferente de outras abordagens e pensamentos que congelam, né, as crenças e o conhecimento em determinadas coisas e nunca mais querem mudar. Então, deixa eu colocar aqui o meu slide e compartilhar isso. Isso aqui sempre é uma certa ginástica para chegar onde a gente quer. Aí eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Tá bom. Visível o meu slide? Ótimo. Então, tá bom. Então, eu vou falar sobre essa questão da epidemiologia da Covid-19 no Brasil com, né, a perspectiva, com as informações e com o que a gente aprendeu com esse estudo que nós, né, estamos realizando. Estamos, né, porque ainda tudo continua acontecendo. Assim, essa epidemia nos traz, né, uma série de desafios muito grandes. Em primeiro lugar, essa ideia da corrida contra o tempo, né? Tudo acontece muito rápido e a gente precisa de respostas e precisa de soluções a curto prazo. Questões ligadas a como é que se maneja essa epidemia.
quer dizer, tanto do ponto de vista clínico, né, que é menos a nossa abordagem, mas, né, é uma coisa essencial, como é que, né, nos pacientes mais graves, como é que se trata, né? Vai usar cloroquina ou não vai usar cloroquina? Famosa. O manejo populacional, que não é menos complicado, né? Essa questão toda do distanciamento social, né, do isolamento de verdade em alguns lugares, como é que faz isso, como é que não faz, testa, isola ou simplesmente separa todo mundo, né? Quais são as abordagens possíveis e quais são as mais eficientes? Que informação a gente tem? Essa é uma questão que, né, para quem precisa tomar decisão, é fundamental. O que eu tenho de informação para basear essas decisões? A gente é bombardeado todo dia com esse número absoluto de casos confirmados e de óbitos. As pessoas frequentemente não se dão conta. Agora eu acho que já, né, essa fase já passou, melhorou a capacidade das pessoas de entenderem a informação. Mas o número de casos confirmados que aparece todo dia nos jornais é uma fração pequena do total de pessoas que já se infectaram com o coronavírus, por conta da estratégia de teste. O sistema de saúde não tem condição de testar a população inteira e nem de testar todo mundo que tem sintoma. Então, né, varia um pouco de um estado para outro, de uma cidade para outra, mas, em geral, se testa aquela pessoa que tem, né, uma sintomatologia mais grave e um quadro clínico mais severo que provavelmente vai precisar de uma internação, alguma coisa. Então, quer dizer, o que a gente vê de caso confirmado é uma fração daquilo, né, do total de gente que já se infectou com o coronavírus. E, com o passar do tempo, nós estamos nos dando conta que, apesar do número de óbitos ser um indicador mais robusto do que o número de casos, também existe uma subestimativa importante do número de óbitos devido à Covid. Então, essa questão, quantos casos, né, ou quantos infectados, melhor dizendo, nós temos hoje na população? Qual é a real taxa de letalidade dessa doença? Para quem não está familiarizado com o termo epidemiológico de taxa de letalidade, letalidade é a proporção das pessoas que ficam doentes e que acabam morrendo dessa doença. E hoje nós já estamos fazendo uma diferença entre a taxa de letalidade do caso e a taxa de letalidade da infecção. Porque o caso é aquele indivíduo que tem a doença clínica, com sintomas e tal, e acaba sendo testado e confirmado. Mas, como eu estava dizendo, quer dizer, o número de pessoas infectadas na população é muito maior. Então, eu posso calcular essa taxa de letalidade em relação não ao número de casos, mas ao número de infectados, que é uma das respostas justamente que o nosso estudo vai trazer. Então, veja que lá atrás, né, essa ideia de caso confirmado, alguns estudos sugeriram lá, né, em fevereiro, março, que a gente teria cerca de 90% dos infectados assintomáticos ou sintomáticos leves. Hoje, a nossa ideia é de que essa proporção não é tão grande assim, em que, na verdade, a maioria das pessoas tem sintomas que não são tão leves ou imperceptíveis, mas isso também é uma coisa, né, que ainda está um pouco, não está muito claro. Muitas dessas pessoas que se infectam não procuram serviço de saúde por conta de sintomas que não são muito graves. Se testa pouco, porque falta infraestrutura, falta insumo. Quer dizer, com o tempo passando, né, o sistema de saúde já conseguiu se organizar e melhorar a sua capacidade de oferecer teste para a população, mas ainda assim a gente não tem, né, uma capacidade, né, muito grande para testar. Então, se faz uma seleção de quem é que vai ser testado, né, que, em geral, são esses casos sintomáticos mais graves, pessoas que precisam de hospitalização,
O resultado disso é o nosso iceberg, em que a maioria dessas pessoas que se infectaram não são visíveis, não aparecem na mídia todo dia. Então, o objetivo principal do nosso estudo é estimar a prevalência de infecção pelo SARS-CoV-2. Determinar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas, avaliar os sintomas mais comuns, analisar, a partir desses dados, a progressão da epidemia na população e estimar a letalidade da Covid-19. Bom, para resolver esses objetivos, a gente, primeiro de tudo, precisa de um teste. Quando a gente pensou em fazer um estudo desse tipo, o primeiro desafio era que teste utilizar. Tem dois tipos principais de testes que podem ser feitos para o SARS-CoV-2. Um deles é o teste sorológico, que pesquisa a presença de anticorpos, especificamente IgM e IgG, no sangue. Alguns testes, menos comum, pesquisam também a presença de IgA. Essas imunoglobulinas, elas passam a ser detectáveis 10 a 15 dias depois da infecção, e se supõe que o teste não negativa num prazo curto. Esses testes, na maioria das vezes, são testes rápidos, feitos com uma punção digital. Então, essa versão do teste é uma versão que serve para se fazer um estudo populacional de larga escala. Existem também testes laboratoriais, que aí dependem de uma coleta de uma quantidade um pouco maior de sangue por punção venosa, e esses testes sorológicos como um todo, eles indicam caso prevalente na população. Supostamente, quer dizer, quem se infectou cria anticorpos e vai manter esses anticorpos durante um tempo. Então, o teste estaria, ao ser aplicado em nível populacional, fazendo uma estimativa da prevalência da infecção na população. O outro tipo de teste que se usa muito para diagnóstico clínico é o teste baseado em PCR, que é um teste que pesquisa a presença de partículas virais, partículas do RNA viral na orofaringe. Quer dizer, então, a gente não está procurando anticorpos ou outro indicador da presença do vírus, senão, quer dizer, o próprio vírus. Esses testes são positivos na fase aguda da doença. Na hora que passa a fase aguda e a pessoa está melhorando, você não consegue mais detectar a partícula viral na orofaringe. E, para isso, precisa de um teste laboratorial que usa material coletado num esfregaço da orofaringe. E aí a gente tem, quer dizer, um indicador de caso ativo, mais importante para um diagnóstico clínico do que para um diagnóstico populacional. Esse teste, pelo que a gente conversa com as pessoas que trabalham mais diretamente no laboratório, é um teste de altíssima sensibilidade, diferente do teste sorológico, que tende a ter uma sensibilidade um pouco mais baixa. Por outro lado, o PCR tem um problema muito ligado à qualidade da coleta do material e à própria qualidade do laboratório e a capacidade técnica do laboratório. Então, quer dizer, se acaba também tendo falsos negativos no teste do PCR, porque o material não foi bem coletado ou o laboratório não tem uma capacidade técnica muito boa. Embora hoje o PCR seja uma técnica já corriqueira, depende de uma qualidade, de se manter um controle de qualidade muito bom.
Esse gráfico, eu acho que ele é super importante para a gente entender a dinâmica desses testes e o que acontece, né, ao longo do período de infecção. Então, se a gente começa lá da esquerda, a gente vê a exposição ao vírus, 1 a 2 semanas para que apareçam sintomas, e nesse momento, vejam que a curva azul está chegando no seu pico, é onde é mais provável de a gente conseguir fazer a detecção do vírus através de PCR, ou seja, o vírus está lá presente, ativo na orofaringe. Um pouquinho depois, começam a subir as curvas dos anticorpos, né? Mas veja, já cerca de 1 semana, 10 dias depois do aparecimento dos sintomas. Então, nós temos essas duas curvas tracejadas, né? Em roxo, a IgM, que aparece um pouco antes e cai mais rapidamente. E a IgG, que sobe de nível um pouquinho depois e vai decaindo o nível bem mais lentamente. Então, veja que, do ponto de vista de detecção com um teste sorológico, a gente espera que o teste comece a dar positivo de 10 a 15 dias depois do início dos sintomas da doença. Então, veja que os 2 testes que nós temos são testes que, quer dizer, são úteis em momentos diferentes e para coisas diferentes. O teste que nós usamos é um teste rápido, é esse teste sorológico, o Wonderful, um teste de fabricação chinesa, que foi comprado para o Ministério da Saúde, não pelo Ministério. Na verdade, foi a Vale do Rio Doce que comprou 5 milhões de testes como parte da sua penitência pelos erros do passado. Esse teste, quando nós recebemos, e era a alternativa que nós tínhamos para fazer o estudo, né, a nossa preocupação maior era como é que é a validade desse teste. Então, nós usamos dados que já existiam e fizemos o nosso estudo de validação. Chegamos à conclusão de que o teste tem uma sensibilidade da ordem de 85%. A sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo quando o sujeito é doente. E a especificidade do teste, hoje a gente estima que seja muito alta, da ordem de 99,9%, muito em função da primeira rodada do nosso estudo no Rio Grande do Sul, onde nós fizemos mais de 4.000 testes e tivemos só 2 positivos. A gente, quer dizer, fazendo a suposição, né, conservadora de que os 2 testes eram falsos positivos, essa especificidade tinha que ser muito alta, porque se a especificidade fosse mais baixa, a gente teria que ter encontrado um número muito maior de positivos, né, falsos positivos nesse processo. O teste, né, como eu disse, é feito com punção digital e sai o resultado em cerca de 15 minutos. Vocês têm aí na figura a imagem de um teste negativo, em que aparece uma linha vermelha ali ao lado do C de controle, e um teste positivo, onde aparece a linha vermelha do C e uma outra linha, uma linha vermelha do lado do T, indicando, então, a positividade do teste. O que acontece quando nós trabalhamos com um teste que não é perfeito? E o teste nunca é perfeito. A gente não tem teste diagnóstico que tenha 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Nesse caso, a gente até tem um teste em que a especificidade é muito próxima de 100%. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de qual é a equação que se usa para fazer o ajuste da prevalência, né, a partir da sensibilidade e da especificidade. Então, vejam que o gráfico mostra em vermelho, que seria, né, a minha linha da igualdade, ou seja, a minha prevalência aparente, né, observada sem ajuste, e em azul,
a prevalência ajustada, corrigida, e veja que conforme aumenta a prevalência bruta, aparente, a prevalência ajustada vai aumentando. Por quê? Porque o componente de sensibilidade vai ganhando importância, porque a sensibilidade é muito mais baixa do que a especificidade. Mas veja que tem uma faixa aí de 5 a 10% de prevalência em que praticamente a correção não faz diferença. Isso vai realmente fazer alguma diferença quando a gente chegar lá na ordem dos 15, 20, 30%, aí sim esse ajuste passa, né, a ser importante do ponto de vista de uma interpretação prática, né? Nesse projeto, em que a questão logística, né, era uma questão chave, então nós precisávamos de um teste que pudesse ser feito no local, na hora, por gente sem muita especialização. Então, punção digital é tranquilo, porque é uma técnica, inclusive, usada por diabético, né? Quem tem diabetes frequentemente se autotesta usando lá uma lancetinha, que você vai lá, fura a ponta do dedo, faz o seu teste. Ou seja, uma coisa fácil da gente ensinar para entrevistadores que não sejam profissionais da saúde. Então, essa era uma questão importante. O questionário é outra coisa importante. Tinha que ser um questionário curto, não dá para fazer um questionário de 20 páginas, de 1 hora de entrevista. Então, nós fizemos um questionário que basicamente inclui os dados socioeconômicos, né, mais importantes, dados de escolaridade, claro, sexo, idade, algumas informações sobre bens domésticos que a gente pudesse depois gerar um indicador de riqueza baseado em bens, informações sobre o distanciamento social do próprio entrevistado, como é que a pessoa, né, se relata em termos de estar ficando em casa, estar saindo com que frequência, etc. E o movimento de pessoas na casa, né? Como é que a família como um todo está. Quem é que está entrando e saindo da casa? Só moradores? Vêm parentes próximos? Vêm outras pessoas? Perguntamos sobre o diagnóstico prévio de Covid, porque, né, aparece gente que já teve diagnóstico, que já sabe que já teve a doença, ela própria ou outra pessoa do domicílio. Perguntamos sobre sintomas e sobre comorbidades, que é um aspecto importante, né, quando a gente vai olhar principalmente a questão da letalidade da doença, que a gente tem visto nos relatos, que os pacientes de mais idade e aqueles com comorbidades são os que têm, né, as maiores taxas de letalidade observadas. A amostra, grande desafio, muita discussão no grupo. A gente quer uma estimativa populacional, mas a logística tem que ser viável, factível. O prazo é curto, a gente tinha pouco tempo, e discutimos muito sobre isso. É óbvio que a primeira perspectiva é que a gente faça um estudo tipo, né, os estudos tradicionais do IBGE, com uma amostra de base populacional que faça, enfim, uma cobertura de todo o território, zona urbana, zona rural. Conclusão, inviável. Impossível fazer isso, porque era um estudo que tinha que ser organizado e colocado no campo em um prazo de semanas e não um prazo de meses ou de ano. Resolvemos, então, usar uma lógica que é comum na epidemiologia, que é a ideia de cidade sentinela. Então, em vez de nós fazermos uma amostra que vai ser super espalhada, que vai ter setor censitário, né, cobrindo o país inteiro, em lugar de cidade grande, cidade pequena, lugar de fácil acesso, de acesso quase impossível quando a gente pensa, em especial, na região norte. Nós resolvemos usar, então, essa lógica da cidade sentinela. Pela facilidade logística, mas também porque, do ponto de vista da informação prática para o manejo dos serviços de saúde, essas são as cidades, né, as cidades que a gente resolveu escolher, essas são as cidades que acabam recebendo, né, a maior carga de doentes. São cidades que concentram mais estrutura hospitalar e que é para onde migram, né, os doentes,
E também, né, a gente já observava que eram as cidades de maior porte que tinham um maior número de casos proporcionalmente à sua população. Então, a ideia da cidade sentinela foi a que venceu, e a lógica de seleção dessas cidades foi usar o que o IBGE chama de mesorregiões. Então, os estados, né, o país é dividido em estados, e cada estado é dividido em macro-regiões, regiões intermediárias ou mesorregiões e micro-regiões. Então, nós escolhemos essas regiões intermediárias, que no Rio Grande do Sul são 9, e no Brasil como um todo são 133. E dentro dessas regiões, nós selecionamos as cidades maiores, aquelas cidades que têm a maior população. Selecionadas as cidades, nós resolvemos trabalhar com os setores censitários dentro das cidades, 10 domicílios por setor, em cada domicílio uma pessoa selecionada aleatoriamente, e num balanço, como sempre acontece, né, quando se decide tamanho de amostra, num balanço entre precisão e disponibilidade de testes e o custo do estudo como um todo, o estudo que nós começamos no Rio Grande do Sul, nós resolvemos fazer 500 testes por município a cada rodada. E no Brasil, 250 testes por município. Ou seja, no estudo gaúcho, 50 setores censitários por município, no estudo nacional, 25 setores censitários por município. E aqui vocês têm a distribuição desses municípios no território do Estado e no território brasileiro. Então, vocês vejam que existe aí, né, um enorme espalhamento dessa amostra, apesar da ideia de trabalhar com cidades sentinelas. E nós pegamos lá em cima, né, nós temos o Oiapoque, literalmente o Oiapoque está na amostra, mas o Chuí não. O extremo sul da pesquisa é aqui, Pelotas, que vocês veem lá embaixo, né, na ponta sul da Lagoa dos Patos. Então, né, 9 municípios no Rio Grande do Sul, porque, na verdade, são 8 mesorregiões, e nós resolvemos pegar um município adicional na região metropolitana de Porto Alegre, que é o município de Canoas. E no Brasil como um todo, são, né, as 133 cidades maiores de cada uma dessas regiões. E Maringá faz parte. Maringá faz parte. Que, aliás, eu comentei ontem na entrevista que Maringá não nos deu nenhum teste positivo, assim como várias outras cidades onde a prevalência da infecção é baixa, né? Você faz 250 testes e não encontra nenhum positivo, né, por conta dessa prevalência baixa. Então, aqui um slide para a gente respirar e tomar um fôlego, né, e lembrar de uma frase muito interessante do Geoffrey Rose, que era um epidemiologista inglês, uma pessoa que teve uma importância enorme na epidemiologia dos anos 80, 90, e que ele dizia que um epidemiologista precisa de mãos sujas, mas de uma cabeça limpa. Justamente porque, diferente de outras disciplinas, né, a epidemiologia lida com a realidade, lida com a doença no campo, né? A gente não está lá no laboratório com tudo bonitinho, arrumadinho, a gente vai a campo, a gente vai encontrar as pessoas aonde elas vivem, e vocês têm aí 2 fotos mostrando, né, essa situação da pesquisa sendo aplicada na casa das pessoas, aonde elas estão, e nós tivemos aí essa possibilidade de estar visitando, né, o país inteiro. Então, veja que a proposta do estudo é baseada em tudo isso que eu já mostrei, fazer inquéritos seriados. No Rio Grande do Sul,
Inicialmente, nós tínhamos previstas 4 rodadas, uma a cada 2 semanas, 4.500 testes em cada rodada. Já temos programadas mais 4 rodadas para serem realizadas. Nós já, na verdade, já fizemos até a 5ª aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, a previsão inicial é de 3 rodadas a cada 3 semanas, 33.250 testes a cada rodada. Provavelmente esse estudo também vai ser estendido. A primeira rodada nacional, vocês provavelmente viram alguma notícia na televisão ou nos jornais. Tivemos problemas muito grandes e esse problema, na verdade, foi causado, né, de saída pela falta de comunicação adequada entre o Ministério da Saúde, que encomendou a pesquisa, e os municípios. Eles enviaram para os municípios, através das secretarias estaduais de saúde, um ofício informando sobre o estudo, 2 dias antes do campo começar. Muitos municípios não receberam essa informação e se assustaram ao ver chegar uma equipe de fora e gente andando pelas ruas lá, todo mundo paramentado, de, né, gorro, máscara, avental e coisa. E isso causou uma variedade de problemas, né? Com moradores que se assustaram, que acionaram a polícia, que, por sua vez, acabou prendendo alguns dos entrevistadores em algumas cidades, ou alguns lugares a equipe foi levada para a delegacia 2, 3 vezes, enfim. Tivemos problemas com as secretarias municipais de saúde em alguns municípios, que eu entendo até que não ficaram nada satisfeitas de repente, ver um estudo começando nos seus municípios sem que eles tivessem sido informados ou consultados e tal. Então, assim, foi um problema de comunicação importante que, entre a primeira e a segunda rodada, foi, né, em larga parte resolvido. E nós tivemos já na segunda rodada praticamente todos os 133 municípios participando da pesquisa. Mas foi um enorme desafio. Problemas que nós tivemos no estudo gaúcho em menor escala também na primeira rodada, e tem todo um processo aí de aprendizado. Trabalho de campo não é coisa para amadores. Eu quero, aliás, aproveitar, pessoal, pedir para vocês o seguinte, que todo mundo que está participando da sessão, que coloque no bate-papo um alô presente e tal, para a gente poder ter registrado depois no bate-papo todo mundo que participou. É o jeito mais fácil para nós de controlar a participação das pessoas. Bom, além da questão do ajuste para o teste, né, eu queria comentar sobre alguns outros ajustes que se pode fazer quando trabalha com esse tipo de dado, né? Então, além de ajustar a prevalência, né, a gente pode incluir na estimativa de precisão da prevalência a variabilidade que a gente observa para a sensibilidade e para a especificidade. Então, o que nós estamos fazendo nesse caso é usar uma estratégia de bootstrap para incorporar a variabilidade, né, da validade do teste na nossa estimativa. O ajuste pelo desenho amostral, já que é uma amostra por conglomerados, e também a questão de ser uma amostra chamada inversa, né, em que a gente, na verdade, define o número de domicílios desejados em cada setor e aborda tantos domicílios quantos necessários para chegar naquele número. Outros ajustes que podem ser necessários ao calcular estimativas por estado, por região ou para o país, usar ou não uma ponderação
com a população das cidades. E cabe lembrar, obviamente, que ao ter escolhido, né, uma amostra baseada em cidade sentinela, nós não vamos ter uma estimativa de prevalência que possa ser considerada representativa do país. Quer dizer, o que nós temos é uma prevalência que seria representativa da população dessas 133 cidades, que tendem a ser municípios, né, maiores do que a, né, maioria, ou grande parte dos municípios brasileiros. A questão da amostra inversa, especialmente para nós, numa situação em que o tempo é crítico, em que a gente tem 2 a 3 dias para levar esse estudo a campo e coletar o dado, ela se mostra super útil, porque a gente define o número de domicílios desejados no setor e a decisão é mais ou menos imediata. Você aborda os domicílios onde mora a gente e, se não tem ninguém lá, você passa para o vizinho. Diferente de quando nós fazemos aqui os nossos estudos tradicionais, né, dos alunos do mestrado, por exemplo, em que a gente faz um sorteio de, sei lá, 15 domicílios no setor e fica voltando naquele domicílio até encontrar alguém e insistindo com as pessoas da casa até que elas concordem em participar da pesquisa. Aqui não dá tempo para fazer isso. Então, a ideia é essa. Você vai lá, o domicílio está vazio, você bate no vizinho. Mas aí, na hora de fazer a conta, né, de qual é a probabilidade de seleção de um indivíduo K num domicílio J do setor I do município H, eu preciso levar em conta não só, né, aquelas coisas tradicionais de um cálculo de probabilidade amostral, em que eu calculo a probabilidade de se selecionar o setor, a probabilidade de se selecionar um domicílio dentro do setor e a probabilidade de selecionar aquele indivíduo dentro do domicílio, eu incluo aqui, aparece aqui no laranja, né, uma correção que leva em conta, quer dizer, quantos domicílios eu visitei, eu abordei, né, em relação ao total de domicílios daquele setor. De forma que a gente possa, dizer, levar isso em conta né, nessa ponderação, essa diferença, né, que em determinados setores eu posso ter batido em menos casos, em outros setores eu posso ter batido em mais casos. E, enfim, é uma estratégia que para nós era fundamental para viabilizar o estudo. Resultados. Aqui nós temos o resultado das 5 fases já realizadas do estudo gaúcho. Eu me lembro que quando nós fizemos a primeira rodada e que nós tivemos 2 positivos de 4.189 testes, eu acho, nós ficamos assim, né? Nossa, onde é que está o bicho? A gente não esperava uma prevalência muito alta, mas não esperava mesmo uma prevalência tão baixa, né, de 0,05%. O estudo foi sendo repetido, essa prevalência foi aumentando, 0,3, 0,22, caiu um pouquinho para 0,18, a última rodada, agora em final de junho, com uma prevalência de 0,47%, aumentando, mas veja, ainda assim, uma prevalência muito baixa, né, menor do que 1%, menor do que 0,5%. E aqui a gente tem um resumo desses resultados, né, 2 positivos, depois 6, depois nós passamos para 10 positivos, caiu para 8, 21 positivos, né, com uma tendência de aumento nessa prevalência. E veja que com essa prevalência estimada de infecção na população, a gente consegue fazer uma conta e calcular qual é o número de pessoas na população com anticorpos, ou seja, aquelas que já foram contaminadas pelo vírus. Então, isso começa lá com 5.650 na primeira fase e sobe para 53.094 na última fase.
Então, isso nos dá, né, agora mais recentemente, uma ideia de que nós temos uma pessoa que já foi infectada para cada 214 habitantes. E a gente calculou também a relação entre o caso confirmado, né, e o caso estimado pelo nosso estudo. Ou seja, a relação número de infectados na população estimados pela nossa prevalência dividido pelo número de casos confirmados. E é interessante que isso oscilou por volta de 10 nas 3 primeiras fases, 8, 12, 9, e depois isso cai para 3 e para 2 nas 2 últimas fases. E essa é uma questão que começou a nos preocupar, e nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco, uma questão assim curiosa, né? Então, esse gráfico em escala log tenta mostrar exatamente isso que nós estamos observando, né? A gente tinha uma relação, uma razão muito maior de, né, infectados para caso confirmado lá atrás, e essa razão vai diminuindo e se aproximando os estimados dos confirmados, e a questão é, o que está acontecendo? Estão se fazendo mais testes? Está fazendo melhor diagnóstico? Ou será que essa soropositividade não dura tanto tempo quanto se supõe? E essa medida de prevalência na população, que eu de saída achava que nunca ia baixar, será que ela está baixando? Será que essa soropositividade não dura tanto? No estudo nacional, nós temos 3 fases. As prevalências aumentaram quando a gente, né, prevalências dessas 133 cidades, 1,9, 3,1, 3,8%. Essas estimativas são estimativas ajustadas para o teste, mas elas não estão ponderadas. Então, né, um aumento da prevalência como um todo. E uma das coisas que para nós foi uma surpresa, embora, né, o número de casos registrados e o número de óbitos já tivesse indicando isso, mas aí nós tivemos, né, uma medida mais direta da infecção, nós vimos aqui na segunda rodada do Estudo Nacional esse eixo de cidades com mais de 10% de prevalência na região norte do país, né? Quando começou essa conversa, a gente achava que quem ia sofrer era o sul, né? Porque era mais frio, porque tinha, né, um tipo de clima mais comparável com o inverno europeu, etc. E aí a gente vê que aonde tem prevalência de infecção mais alta é no norte do país e, em boa parte, no eixo do Rio Amazonas. A gente vê ali, começando em Tefé, Manaus, Parintins, Santarém, Macapá, Breves, Belém, Castanhal, quer dizer, todas as cidades ao longo do rio, onde uma característica comum é a viagem de barco, que virou um dos grandes suspeitos da disseminação da infecção nessa região. Essas viagens de barco são longas, e eu não trouxe aqui uma foto, mas a gente tem algumas fotos desses barcos, mas certamente vocês já viram essas fotos. São aquelas dezenas de redes penduradas no barco, e o pessoal, né, passa ali, às vezes 1 dia, 2 dias viajando, numa situação de aglomeração muito forte. E então, né, aí o nosso mapa de distribuição, e veja que afora o norte do país, nós temos Salvador e Rio de Janeiro nessa faixa de prevalência entre 5% e 10%. As outras cidades, todas abaixo disso. Bom, o que a gente viu em termos de mudança, incluindo agora as 3 fases de mudança de prevalência por região? Veja que o norte, que na segunda fase teve lá o seu pico de prevalência, na terceira fase caiu um pouco, né,
o que se soma, né, à nossa surpresa em relação àquelas razões no Rio Grande do Sul. Em alguns lugares, a prevalência cai. No Nordeste, um aumento importante, no Sudeste está aumentando, Centro-Oeste, Sul também, mas com prevalências muito mais baixas que Norte e Nordeste. Só um pouquinho, acho que tem que fechar. Desculpa, Jocely, você poderia fechar o seu... Ah, tá. Isso, isso, deixa eu fechar para você aqui. Desculpa, Luiz. Estou te procurando aqui. Então, continuando aqui. Então, nós vemos, né, diferenças grandes de prevalência entre as regiões. Um crescimento importante no Nordeste e o Norte já atingindo uma prevalência, né, como um todo de 9% e começa a cair. Quando a gente olha por cor da pele, nós vemos que também existem diferenças importantes. Os brancos com as menores prevalências, e depois vem os grupos, né, de asiáticos e pretos, os pardos ficam com o valor intermediário, e os indígenas com as maiores prevalências. Essa é uma análise que tem que ser sempre olhada com certo cuidado, porque tem uma distribuição dos indígenas no país, né, muito concentrada no norte, e aonde é onde observamos as maiores prevalências. Por outro lado, a gente fez já análises controlando para uma série de outros fatores, e essa maior prevalência, esse maior risco entre os indígenas permanece com uma razão de odds da ordem de 1,8, comparando com os brancos. Outra característica típica da desigualdade social é que os pobres sempre se dão pior do que os outros, né? Então, nós temos aqui quintis de riqueza estimados em função daqueles bens que nós coletamos no questionário, e nós vemos que, ao longo das fases, a prevalência está aumentando, e os grupos mais pobres, do Q1 e do Q2, são os que têm as maiores prevalências, e os mais ricos com prevalências muito mais baixas. Bom, esse infográfico é o que nós estamos preparando para cidades com uma prevalência abaixo de 1%. A gente tem preparado esses infográficos para todas as cidades que participam da pesquisa. Então, está aí Maringá, né, com uma prevalência que é abaixo de 1%, que, na verdade, até agora é 0% do ponto de vista do estudo. E um indicador aí de distanciamento social, com 27% das pessoas saindo de casa todo dia, 51% saindo para atividades essenciais e 22% que ficam em casa o tempo todo. Aqui é o infográfico de Manaus, que é o modelo para cidades com prevalência acima de 1%, em que a gente mostra o número de casos confirmados, o número estimado de infectados, essa proporção, né, de uma pessoa com anticorpos para cada 7 habitantes, com uma prevalência de 14,6%. E com um indicador de distanciamento social que não é muito diferente daquilo que nós vimos para Maringá. Outro aspecto interessante que nós observamos nas nossas análises foi essa correlação muito forte entre mortes por 100 mil habitantes e a nossa prevalência. Então, a gente vê que, né, você tem uma associação, uma concordância aí bastante razoável entre o que está se observando de mortes por 100 mil e a nossa prevalência.
essa correlação é pior, mais fraca, quando a gente usa o número de casos confirmados, porque o número de casos depende mais dessa capacidade das cidades de testar as pessoas. Então, veja que nós temos uma correlação aí acima de 0,8. E isso aqui é o que nos mostra a situação de casos acumulados por região, né? Então, fica claro que a região norte, né, saiu na frente nessa corrida indesejada de vencer do coronavírus, seguido pelo Nordeste, depois o Sudeste e, por último, o Sul e o Centro-Oeste. Quando a gente olha o número de mortes por 100 mil, a gente tem indicação de que, né, em concordância com aquela redução da prevalência que a gente observou para o Norte, a gente tem já alguma indicação de que o número de mortes está caindo, né, e que o famoso pico da epidemia parece que por lá já foi. Enquanto isso, no Sul e no Centro-Oeste, a epidemia continua crescendo, né, do ponto de vista das mortes. E Nordeste e Sudeste sugerem, né, que já estamos vendo uma estabilização aí com possível queda no futuro próximo. Né? Tudo isso a ver. Bom, algumas conclusões. A prevalência da infecção continua aumentando, né? É o esperado, visto que a gente ainda tem casos acontecendo. Uma coisa que é super importante de entender é que nós não temos uma epidemia, nós temos várias epidemias, né? Em cada região nós temos um comportamento diferente e dentro de cada região, cada estado, cada cidade tem uma dinâmica um pouco diferente. Ao contrário daquilo que a gente esperava, a situação da epidemia se apresentou mais grave, um crescimento maior e mais rápido no norte do país, menos grave no sul. E a gente vê que o vírus foi trazido por gente rica que viaja, né? E na hora em que a coisa pega, quem sofre mais são os mais pobres, pretos, pardos e, em especial, os indígenas. E a gente tem aí algumas perguntas, né, que aparecem conforme a gente começa a aprender e responder aquelas que nós fizemos de saída, começam a aparecer novas perguntas. Né? Em várias cidades nós observamos queda nessa prevalência medida por esse teste, o que nos coloca a pensar: o que é que esse teste está medindo? A permanência dos anticorpos é mais curta do que a gente pensava? Hoje, uma das hipóteses é essa. Né, nós vimos lá naquele gráfico, a IgG sobe e depois começa a cair lentamente. A gente pensa que uma possibilidade é que a queda nos níveis, nos títulos da IgG, aconteça de forma que ela atinja níveis que o teste já não detecta mais num prazo relativamente curto. E é por isso que a gente está observando, né, em algumas cidades do norte, uma queda consistente na prevalência medida por esse teste. A epidemia parece que perde força muito antes dos 60%, lembram? O famoso 60% da tal imunidade da manada, que foi o que todo mundo estava falando lá no início. Nós vamos ter que chegar em 60% de infecção antes da epidemia ir embora, ou que venha a vacina. Mas não é isso que a gente está observando. A gente está observando que lá no norte, com uma prevalência da ordem de 15%, 20%, 25%, na sequência a gente já começa a observar uma queda do número de casos novos. Né? Então, o que está acontecendo? Uma das hipóteses é que exista uma resistência inata à doença, que tem gente que não fica doente. Isso tem a ver com a questão também da transmissão intradomiciliar. E também existe, eu vi outro dia, há poucos dias, um paper sugerindo que algumas pessoas desenvolvem uma imunidade celular contra o vírus, controlam a infecção e não chegam a produzir anticorpos, ou seja,
Eles aprendem a lidar com o vírus usando uma imunidade celular. Sem anticorpos, ou seja, a gente não mediria, então, a prevalência dessas pessoas com esse tipo de teste. Tem a outra questão que está se colocando, que a gente acha focos muito claros de disseminação, frigoríficos, festas e tal. Então, uma hipótese, o pessoal tentando entender, esses super disseminadores, é melhor do que essa palavra que eu botei aqui no slide, quer dizer, em termos de indivíduos que parecem que são capazes de disseminar a doença mais do que outros e determinados tipos de evento e situação. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção e quero agradecer também a todo esse pessoal dessas universidades aqui no Rio Grande do Sul, que foram fundamentais para que a gente colocasse esse estudo no campo, aos nossos financiadores, o Instituto Serrapilheira, no Rio de Janeiro, o Instituto Cultural Floresta e a Universidade Unimed de Porto Alegre, que financiam o estudo do Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde, que financia o estudo em nível nacional, e não vou ler o nome de todo mundo, o Comitê Científico do nosso estudo, listado aqui, quer dizer, um grupo grande que está aí se debatendo, pensando e tentando, quer dizer, manter o estudo funcionando, né, com atividades de organização, de análise, de redação. Nós já publicamos alguns artigos com base nos dados. E, inclusive, breve vai sair um artigo nosso na Revista de Saúde Pública sobre distanciamento social, coisa que eu não vou falar aqui hoje, porque não vai dar tempo. Mas ficou uma coisa bem interessante em que a gente trabalha esses indicadores de distanciamento social por subgrupos, dado que ninguém tem, porque o que todo mundo está trabalhando são dados de mobilidade medidos em nível de município ou de estado. E nós temos esses dados individuais que a gente consegue olhar, homem e mulher, quem é que está se escondendo mais, diferentes faixas etárias, diferentes níveis de escolaridade, etc. E tal. Então, fiquem de olho na Revista de Saúde Pública, deve sair publicado breve um artigo sobre isso. E eu agradeço, então, a oportunidade, a atenção. Isolde, podemos abrir para algumas perguntas. Muito obrigada, professor, pela brilhante exposição. Eu acho que todos aí realmente gostaram, porque você tem uma didática excelente. E, de novo, a gente fica, né, consciente de que a gente está aprendendo, como você disse no início da apresentação, né? Então, a gente está aprendendo ainda com essa pandemia e esse trabalho que vocês estão fazendo em nível nacional realmente é um trabalho árduo, que eu sempre digo que é um serviço de pedreiro essencial, né? Que o pedreiro é essencial numa construção e ninguém dá importância para ele, né? E esse serviço de campo é que nos dá todas essas informações. Então, parabéns pelo trabalho e pela, vamos dizer, vontade, né, de realmente fazer alguma coisa para a nossa população tão carente, como você disse, que quem sofre mais são aquela classe de pessoas que você enunciou aí, que a gente sabe bem e que qualquer situação eles que são os vulneráveis, né? Então, Aloysio, vamos então passar os questionamentos. Por gentileza, eu acho que seria melhor, levanta a mão e abre para fazer questionamento, pode ser assim? Então, já temos o Marcos, começamos com o Marcos, está aberto. Marcos, pode fazer o seu questionamento. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Prazer revê-la, professora. Obrigada. Professora Luísa, eu queria parabenizá-la inicialmente, né, pela sua clareza e competência. E, em função disso, me chamou muito a atenção a questão da relação, né, entre o desenho da pesquisa e a questão estatística. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como que vocês constroem essa relação, né? Quem está envolvido, que áreas estão envolvidas. Imagino que vocês têm uma organização já formada em relação a isso, né? Por exemplo, o planejamento vai a campo, depois
criam-se novos desenhos ou novas possibilidades. E só mais um ponto, que até o senhor comentou que não vai falar de distanciamento, mas eu queria que o senhor comentasse esse último dado dos 60% em relação à questão da doença, né? E de 15% a 20%. Por que eu estou perguntando? E aí pensando numa realidade futura, né? De qual o impacto disso, e principalmente em relação às medidas que os estados, os municípios, né, e a própria federação teriam que adotar para também não achar que está tudo bem e que, enfim, né, pode relaxar em relação à questão do distanciamento social. Muito obrigado. Ok. Se a gente tiver mais algumas perguntas, talvez fosse melhor juntar 2 ou 3 pessoas perguntando. Alguém mais? É possível pela lista de participantes, é possível levantar a mão também. Ou se alguém colocar a pergunta pelo bate-papo também, igualmente. No chat aqui, né? Mariângela pergunta se estará disponível. Mariângela, nós estamos gravando a sessão e depois vamos colocar no YouTube ou em algum lugar. Disponível lá no site do PBE. Ok. Bom, enquanto isso, deixa eu respondendo a pergunta do Marco. Marcos, em relação à organização, nós temos esse grupo central, né, que fez todo o planejamento do estudo. Na verdade, foi outra surpresa desse processo todo, que quando a universidade aqui resolveu suspender as aulas e colocar todo mundo em casa, eu achei que eu ia passar aí 1 mês ou 2 trabalhando menos, e na verdade nós estamos trabalhando dobrado. E porque junta realmente a responsabilidade sobre o desenho, o planejamento do estudo, que isso de uma certa forma, né, foi feito, e a gente na verdade está fazendo todo o possível para não mudar nada na essência do projeto. A gente fez algumas modificações no questionário ao se dar conta de que tinha alguma coisa que não estava funcionando muito bem, incluindo alguns sintomas que foram aparecendo na literatura como coisas ligadas à infecção por Covid-19. Mas é um trabalho contínuo de acompanhamento do campo, de montar bancos de dados, de fazer enfim, a checagem e a avaliação de consistência dos bancos, a análise e a produção dos artigos. Então, assim, é um rolo compressor que não para do ponto de vista das atividades. Eu me envolvi mais diretamente no processo da amostragem. No início foi um trabalho grande no sentido de fazer toda a parte da seleção dos setores. Isso o IBOP tem mais autonomia para fazer. No Rio Grande do Sul, a empresa que fez o levantamento não tinha essa capacidade, e, aliás, foi uma experiência interessante, porque o IBGE nos apoiou muito e nos forneceu dados daquele, chama de KNEF, que é um banco de endereços para fins estatísticos, mas que, na verdade, se mostrou bastante complicado na pesquisa, porque, como o censo acabou não entrando em campo, eles tinham os setores em diferentes níveis de atualização. Então, os setores, por exemplo, que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde em 2019, tinham uma atualização boa e a gente tinha uma informação, né, mais atual do que era domicílio, etc. E tal. Outros setores haviam mudado muito. Enfim, eu sei que foi um trabalho grande em termos dessa implementação do estudo do ponto de vista da amostra. Outras pessoas do grupo estavam mais ligadas a esse contato
com os municípios e no estudo nacional quase enlouqueceram aí nesse contato com os prefeitos e secretários de saúde e tal, tentando aparar aí as arestas e conseguir colocar o estudo no campo. Então, assim, é um enorme desafio do ponto de vista operacional, logístico, de trabalho, e, ao mesmo tempo, né, a produção dos artigos, e numa lógica de dizer, eu acho que uma das coisas importantes que surgiu, né, com a epidemia é essa consciência de que quem tem condição e quem está levantando dado, quem está fazendo o estudo, tem essa obrigação de dizer, produzir e divulgar o conhecimento de forma rápida e, ao mesmo tempo, de disponibilizar os dados, coisa que nós estamos fazendo, né, com o dado nacional, por exemplo, a gente se comprometeu a colocar isso no ar 30 dias depois do final da coleta. Só não está no ar ainda, na verdade, o dado das primeiras fases. Nós temos um site do estudo, que é o epicovid19brasil.org. Eu não sei agora se é org.br ou se é só org, mas o domínio principal é epicovid19 Brasil. E porque nós estamos ainda na dependência do Ministério da Saúde dar a sua aprovação para o site. Tem toda uma coisa. Vai demorar política, um pouco, né? Tem toda uma coisa política envolvida aí, complicada, no sentido de que, quer dizer, a ideia inicial de fazer o estudo em nível nacional foi 2 ministros da Saúde atrás, e depois o outro não tinha muito interesse, o atual mais ou menos, mas assim, apesar de todos os encontros e desencontros, a gente percebe que ainda tem muita gente no Ministério da Saúde séria, interessada, querendo fazer coisa boa. É uma pena que a política hoje esteja, quer dizer, se atravessando num ministério que vem funcionando muito bem e que tinha uma certa cultura de, quer dizer, troca os postos mais políticos, mas as pessoas mais técnicas e tal, tem gente lá há muito tempo em que a gente conhece e trabalha e tudo, e agora tá mais complicado, mas se resolve. Bom, depois, sobre os 60%, 20%, isso é uma coisa que, na verdade, ninguém está entendendo. Quer dizer, tudo que se esperava em função da taxa de replicação da epidemia estimada de saída, o que se achava era que tinha que ter 60% da população infectada para atingir essa imunidade de rebanho. E o que a gente está vendo é que isso parece que está sendo atingido, as epidemias estão arrefecendo em vários lugares do mundo, com prevalências de infecção na população entre 15% e 20%, eu acho que o máximo que já se mediu por aí é 30%. Em lugar nenhum passa de 30% e a epidemia começa a diminuir. O que é uma boa notícia, só que a gente não entende bem por quê. Estamos conhecendo ainda, né? Então, tá jóia. Obrigada, Marcos. Obrigado, professor. Só fazendo um pouquinho aí do que você acabou de dizer, a gente vê modelos lindos, maravilhosos, né? Que funcionam muito bem na teoria, né, Luísio? E, na verdade, esses modelos que vocês colocam, eles não estão, digamos, informando tanto quanto a gente gostaria, mas eles nos aportam outros tipos de questionamentos e que faz avançar a ciência, né? Então, eu acho que para nós, da área de estatística, acho que é importante a gente pensar sempre isso, porque quando você está lá dentro do laboratório, nós, estatística, laboratório, subentende o computador fazendo simulação, tudo funciona, tudo é perfeito. Agora, vai para o campo, as coisas não são bem assim. E uma coisa que eu acho que deveria, não sei se você poderia colocar aí, quando você disse que aqui em Maringá você não teve nenhum teste positivo, né? Lembrando, como todos nós sabemos aqui, que são os mais pobres, os vulneráveis. Maringá é uma cidade rica. Dependendo do lugar que foi aqui em Maringá, que eu acho que em outros lugares aconteceram isso também, não vai aparecer. E a gente sabe que aqui em Maringá está subindo. Nós temos os registros que nós estamos
aumentando o número de infectados por N motivos. Então, assim, Maringá é uma ilha do ponto de vista de classe social e econômica, né? E realmente os ricos que eram para ter a Covid já passou na primeira onda e estão tudo bem, né? Então, bem, vamos fazer uma outra pergunta aqui, que é a Mariana. Um comentário rápido sobre essa coisa das modelagens e das previsões. É que eu acho que nós aprendemos, né, a ter humildade com esse processo todo. A gente teve lá no início o pessoal do Imperial College, Londres, fazendo previsões e previsões e modelagens e tal, algumas previsões hipercatastróficas. Eu cheguei a receber por WhatsApp gente fazendo previsão assim, que dava o dia em que a epidemia ia acabar. Eu não vi nenhuma dessas previsões se confirmar. Assim, eu acho que essa epidemia em especial, ela é tão cheia de surpresas, né, que ela realmente deu um baile em todo mundo. E é aquela coisa, quer dizer, você modelar depois é uma coisa, você modelar no meio do processo e tentar dizer... É um outro cenário, né? Porque isso é um processo dinâmico. A disseminação da epidemia depende do contato... E complexa, né? Quer dizer, não é só dinâmica, é dinâmica e complexa, né? Tem uma coisa do vírus em si que pode estar mudando e que a gente não sabe bem de que jeito, a gente não entende bem o processo imunitário, e tem a questão do distanciamento social, que muda dia a dia. Quer dizer, tem hora que abre a loja, tem hora que fecha a loja. Aqui em Pelotas já estava shopping aberto, não sei o quê. Agora aumentou no mercado, fechou tudo de novo. Nós viramos aqui bandeira vermelha. Então, tudo isso impacta, né, na velocidade de transmissão e vai impactar no número de casos novos, e se vai aumentar o número, se vai diminuir o número. Muito difícil. Então, não, e além do que, só um pouquinho, além do que, até tem pessoas aqui, tem uma amiga minha que a gente sempre discute isso, a Silvia, pessoas dentro de casa, uma pega e outra não pega. E aí as pessoas falam, olha, o que o cientista está falando não é verdade, porque eu estou aqui e não pegou, se cada um transmite 3, 4, então é uma coisa mais complicada, né? Eu fazer uma análise assim, bem exploratória essa semana para ver justamente, quer dizer, com os dados agora do Estudo Nacional, um número grande já de pessoas, a ideia era olhar como é que era a coisa justamente desse indicador de distanciamento social. Fiz umas análises rápidas, fiz um pareamento das pessoas em termos de cidade, em termos de sexo, em termos de idade. O que apareceu? Aumento de risco para quem diz que fica mais em casa. Tem algum efeito de confusão aí. Então, pois quer dizer, mas é uma dinâmica difícil de você destrinchar, porque provavelmente essas pessoas que estão ficando mais em casa têm uma percepção maior de risco ou aconteceu alguma coisa. Isso excluindo aquelas pessoas que já tinham diagnóstico, né? Isso aqui tira fora. Então, assim, é um processo muito difícil de fazer essas avaliações. Mas vamos continuar nas perguntas aqui. A Elisa está perguntando sobre cloroquina. A Mariana está esperando. A Elza, só um pouquinho, Elza. A professora Elza faz parte do nosso programa. Só um pouquinho, Mariana. Eu não tinha visto. Oi, Elza. Bom dia, tudo bem? Que bom vê-la. Lá de Londrina, da Universidade de Londrina, Estatística. Muito bem-vinda. Obrigada, Isolde. Muito boa essa palestra, professor. Professor, eu acho que o objetivo principal do seu estudo, né, é verificar a prevalência de Covid na população, que é uma prevalência, assim, como é uma doença nova, ninguém conhece. E se a prevalência ela é desconhecida, que é o que vocês querem descobrir, né, nós temos os valores dos óbitos nas cidades. Por exemplo, Maringá tem um valor, um X lá de casos confirmados e tantos óbitos. Londrina também tem X casos confirmados e tantos óbitos. Essas taxas, elas são comparáveis ou não, dado que a prevalência real ninguém conhece? Porque, assim,
teve um decreto agora do Estado e eles fizeram um índice lá e o que mais conta nesse índice é a parte da mortalidade. E a mortalidade aqui de Londrina... Foi maior que Maringá. É maior que Maringá. Aqui, ó, em Maringá, de 2.043 confirmados, são 25 óbitos. Bom. Em Londrina, de 1.761 confirmados, aí são 91 óbitos. Daí, assim, por que essa mortalidade é alta? Aqui nós estamos trabalhando, né, com a Prefeitura, com a Secretaria da Saúde, e, assim, são várias hipóteses. A pessoa tinha câncer, estava muito acometida, adquire lá no intra-hospitalar uma Covid, e ela morre, mas assim, se ela tivesse uma gripe mais forte, ela poderia morrer, assim, vários motivos. Mas o que eu queria saber, assim, na sua opinião, se a gente não conhece a prevalência real, se dá para comparar essa mortalidade entre cidades e falar aqui é mais alto, aqui não é? Então, eu acho que, quer dizer, tirando as estimativas, né, de base populacional de infecção, as taxas de mortalidade são as mais robustas. Mas a comparação melhor para fazer não é morte com relação a caso confirmado. A melhor é olhar a morte pela população. Porque o problema é que as estratégias de testagem variam muito. Não sei se entre Londrina e Maringá vai variar tanto, mas de uma cidade, de um estado para outro, costuma variar muito a disponibilidade de teste, quem é que se testa e tal. Então, o número de casos confirmados, quer dizer, nós fizemos lá na primeira rodada no Brasil essa relação de caso confirmado com prevalência. E a gente tinha, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma razão que era na base de 10:1 em termos de prevalência populacional para caso confirmado. Lá em Manaus era 20:1, porque menos estrutura para testar, menos teste disponível e tal, e mais casos, né? Quer dizer, mais pressão sobre o sistema de saúde. Então, essas contas são complicadas. Eu acho que o número de óbitos por população é ainda um indicador um pouco mais robusto do que óbito por caso, por exemplo, que é uma coisa que varia muito em relação a teste. O dado da prevalência populacional, esse sim é mais comparável, só que numa prevalência muito baixa, como o caso de Maringá, nós não temos, no nosso estudo, nós não temos nenhum caso positivo, né? Então fica uma coisa complicada de você fazer uma estimativa mais precisa. Precisaria ter feito, para uma prevalência tão baixa, um número muito maior de testes para ter uma estimativa mais precisa. E é muito curioso que nessa coisa da amostragem as pessoas volta e meia se atrapalham nessa lógica, né? E pensam que aonde tem mais caso precisa fazer mais teste. E na verdade é o contrário, é onde tem muito pouco, quer dizer, onde a prevalência é muito baixa, é que você precisa fazer mais testes, porque senão não consegue. É claro que do ponto de vista, quer dizer, né, se a gente pensar na binomial lá, a variância da binomial é máxima nos 50%, mas o problema não é esse, o problema é captar um número de positivos razoável para fazer uma inferência. Um N pequeno. Onde a prevalência é muito baixa. É um desafio. Obrigada. Mais alguma coisa, Mariana? Aí, por exemplo, daí você falou da questão da mortalidade. Aí nós participamos no grupo, né? Daí o que os médicos mais queixam assim, é que não tem assim um protocolo de mortalidade, assim, digamos, de Covid. A pessoa morreu, lá tinha SRAG, não tinha sido identificada com Covid, né? Daí veio a óbito. Aí até quantas vezes eu vou testar essa pessoa? Porque aqui eles estão a pessoa morre, aí estão testando até 3 vezes. Aí nos outros lugares, será que fazem isso? Então, assim, só que como não está sendo... Não tem um protocolo. Os lugares não estão fazendo a mesma coisa, né? Não tem um protocolo, aí não dá para saber. Né? Esse é um problema sério, e aí é que entraria, né, eu acho, o papel do Ministério da Saúde no sentido de regrar essas coisas.
Eu acho que isso era uma questão chave para a gente ter comparabilidade entre cidades, entre os estados. Nós estamos fazendo uma avaliação de letalidade, ainda tive uma reunião hoje mais cedo com um colega aqui, e esse é um problema, porque o número de óbitos classificados como SRAG no país aumentou enormemente. Mas você não tem a confirmação de que aquilo seja Covid ou não. Então, quando a gente assume que mais de 90% desses óbitos são Covid, as taxas de letalidade ficam altas e parece que altas demais, perto do que a gente tem visto por aí em outros países. Então, assim, essa coisa de você, no fim das contas, ter uma estimativa mais correta de quantos são os óbitos por Covid também é um problema. A gente sabe que tem subestimativa. Ainda assim, o número de óbitos é mais robusto do que o número de casos. A gente vê isso claramente nas nossas análises. Obrigada, viu, professor? Obrigada, Isolde. Imagina, Mariana, um prazer você aqui. Vamos para o questionamento da professora Elza. Ela é professora de farmácia, nossa professora aqui no programa também, já participou com a gente, Aloysio. E é uma pesquisadora incansável. Vamos lá, a sua pergunta, você pode falar, Elza? Ela tem uma pergunta sobre a cloroquina, mas isso é uma coisa que para nós não... Isso necessita realmente de ensaios clínicos controlados. A gente chegou a pensar em incluir alguma pergunta sobre cloroquina no questionário, mas aí é aquela coisa, o número de pessoas que teriam tido um diagnóstico de Covid e que poderiam ter tomado ou não a cloroquina ia ser tão pequeno que era uma pergunta que para nós, no fim, não ia... E com essa polêmica toda, quer dizer, não ia ser o nosso estudo transversal que ia resolver a questão da cloroquina. Isso aí é uma coisa que realmente demanda ensaios clínicos grandes, controlados, bem feitos. E a evidência hoje parece que a cloroquina não tem grande utilidade, né? O que apareceu mais recentemente é que a nossa velha dexametasona, que parece que tem, ajuda mais. Depois tem uma pergunta sobre os kits, mas eu não entendi bem que kits seriam esses, Elza. Se você puder esclarecer para nós, a gente tenta. Você pode falar, Elza. E depois... Elza? Impacto da epidemiologia nas decisões. Não sei se... Bom, enquanto isso, a professor... Oi? Pode falar. Não, eu tenho uma pergunta do professor Jorge sobre... esse que eu ia falar, professor Jorge. O impacto da epidemiologia nas decisões políticas, e aí eu acho que, infelizmente, a epidemiologia conta menos do que a economia. O que a gente tem visto é que a pressão, né, de diversos setores pela reabertura das atividades econômicas, do comércio e tal, tem sido mais importantes nessas decisões do que a epidemiologia propriamente, né? E aqui no Rio Grande do Sul, o que nós estamos vendo é isso, né? Quer dizer, a gente tinha uma progressão lenta da epidemia, o que ainda permitiria que se adotasse, né, aquela estratégia de identificação de casos e isolamento dos positivos e dos contatos e tudo. Né, agora que as pessoas já tiveram tempo, né, de se organizar em termos de laboratórios e insumos, etc. Mas isso não está sendo feito, quer dizer, continua se fazendo do ponto de vista de diagnóstico e tratamento e tal, que era o habitual, com uma flexibilização do distanciamento social. O resultado disso é óbvio, né? Um aumento do número de casos e uma aceleração da epidemia. A impressão que eu tenho é que as pessoas trabalham com um pensamento mágico nessa coisa da epidemia, de que, por alguma razão, o vírus vai se enjoar de nos incomodar e vai embora.
Só que o vírus não vai embora. O vírus vai continuar circulando na população durante muito tempo. Enquanto a gente não tiver uma vacina, esse vírus vai estar por aí. Outras epidemias anteriores, você vê, o vírus não foi embora. A gente continua tendo todo ano um determinado número de casos de H1N1, de outros SARS e tal. Quer dizer, a única coisa que acontece é que eles já não fazem mais o mesmo estrago, né? O número de casos, né, que são detectados é menor e tudo mais. Por quê? Porque já tem na população um grau de imunidade grande, tem vacina, tem não sei o quê. E no nosso caso aqui da Covid, não tem jeito. Quer dizer, então, assim, eu acho que não tem conseguido influenciar o suficiente. E talvez, né, o que vai, quer dizer, que o que nós poderíamos aconselhar de maneira mais clara é que aonde tem pouco caso, onde a prevalência é baixa e talvez ainda demore meses para chegar numa situação lá do que aconteceu no norte, em que a epidemia já está declinando, quer dizer, ou nós fazemos essa estratégia de testar um grande número de gente e isolar caso, o que possibilitaria um retorno, pelo menos parcial, de atividades, ou nós vamos enfrentar o aumento da epidemia, mais casos, mais morte, e seja o que Deus quiser, entende? Porque não tem alternativa para isso. A questão dos modelos preditivos, eu não sei, eu acho que os modelos têm tido muito destaque, mas, ao mesmo tempo, eu também não vejo que essas modelagens acabem tendo grande impacto nas decisões políticas. Até porque muitos desses modelos estavam completamente equivocados e eles perderam um pouco, eu acho, o seu charme. As pessoas já não estão acreditando muito neles. Eu acho que a gente vai acabar, assim, ao longo do tempo, aprendendo muito com esses exercícios de modelagem, mas talvez não para algum tipo de tomada de decisão mais imediata. Eu acho que a gente vai, talvez, aprender a modelar melhor e vai entender melhor a dinâmica de uma epidemia como essa e todos os fatores que influenciam nisso. Mas é um enorme desafio. Eu acho que nós estamos ainda, né, tateando, tem um pouquinho mais de luz do que tinha lá no começo da epidemia, mas a gente ainda está tateando muito no escuro, ainda sem entender muito do que está acontecendo. E o grande problema desses modelos é que, se você não tem uma ideia razoável, né, daqueles pressupostos que você utiliza para a tua modelagem, você tem resultados que, na verdade, podem variar muito, né, em termos de... Eu acho que, talvez, para ser justo, né, com essa coisa, eu acho que a maior utilidade desses modelos, e que acho que ajudou realmente de uma maneira importante, foi no planejamento, no dimensionamento do recurso hospitalar, em termos de UTIs, em termos de respiradores, coisa. Eu acho que foi uma informação importante para trabalhar com isso. Então, eu acho que, nesse sentido, sim. Mas, na visão geral da epidemia, nós estamos ainda, acho que, perdidos nessa história. A Elza parece que voltou aí. Obrigada, Luiz. Você quer falar, Elza? Está aberta aí? Abriu? Ela só quer ficar... Ela coloca aqui a questão de que, se houve danos à população, essa polêmica da cloroquina, eu acho que é uma questão importante, mas realmente difícil de responder, porque a gente, quer dizer, do ponto de vista do número de pessoas com sintoma e que, por alguma razão ou por outra, resolveram tomar cloroquina por conta própria ou até por orientação médica, quer dizer, o nosso estudo não teria capacidade de avaliar isso em função do tamanho de amostra. Eu acho que isso aí teria que ter um estudo enorme, e talvez o mais adequado fosse tipo de um estudo de caso-controle, em que se tentasse, de alguma maneira, rastrear sintomáticos que tivessem feito uso da cloroquina contra
sintomáticos que não usaram cloroquina, etc. E tal. Eu acho que esse estudo ninguém vai fazer, ainda mais agora que a cloroquina está meio que em desuso, em descrédito, né? Apesar das declarações presidenciais. Pois é. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Aproveite que o professor está aí, daqui um pouquinho vamos finalizar. Enquanto vocês pensam só um pouquinho, gosto de fazer uma pergunta que eu acho que talvez todo mundo ficou pensativo aí. Da soropositividade. Quando você disse que, de repente, a soropositividade ela não dura tanto tempo. Ou seja, vamos supor que eu peguei, não senti muita coisa, não senti nada, e vou fazer o teste daqui 2 meses e pode ser, então, que apareça que eu não tive contato com o Covid? É isso que os estudos estão sugerindo, que essa é uma informação nova, né? A queda nos títulos de anticorpo é suficiente para tornar a infecção não detectável depois de algumas semanas. É um estudo grande que foi feito na Espanha, eles encontraram que mais ou menos... Porque lá na Espanha eles estão fazendo diferente, eles estão examinando as mesmas pessoas ao longo do tempo. Uhum. E aí eles encontraram que tem mais ou menos, acho que 14% das pessoas que ao longo do estudo negativaram o teste. E eles estão usando, se eu não estou equivocado, eles estão usando um teste baseado em ELISA de laboratório, ou seja, um teste que tem uma sensibilidade maior do que o nosso. Uhum. Então parece que é isso, quer dizer, e essa toda é uma discussão, na verdade, que de um lado, quem tem anticorpo não necessariamente é imune, e agora está se suspeitando que quem não tem anticorpo não necessariamente é suscetível. Então, estamos aprendendo mesmo. É uma coisa complicada. Uhum. Porque realmente você vê essa dúvida, né, de pessoas quando leem essa informação que cada um passa 3, passa 6, e aí pessoas dentro de casa não pegam, e aí outro sente nada, outro já sente, realmente essa é confuso, né, para a sociedade, né? Nós temos, que eu não cheguei a mencionar na apresentação, mas nós testamos, quando o nosso morador selecionado dá positivo, nós testamos os outros moradores. Então, a gente tem essa informação da infecção intradomiciliar, né, dessa transmissão intradomiciliar. E realmente é muito comum que um positivo tenha vários moradores na casa que dão negativo. É claro que tem aí uma questão do tempo até positivar. O ideal, na verdade, seria que a gente conseguisse voltar 10 dias depois e testasse de novo todo mundo. Fazer um estudo longitudinal, né? Que a gente pudesse ver, quer dizer, esse que era positivo, se os familiares estão negativos hoje, se eles vão estar positivos daqui uma semana, 10 dias. Mas a gente não tem perna para fazer isso. Eu sei. Alguém mais gostaria de falar uma pergunta? Eu consegui. Opa! Você consegue? É que eu comprei um computador novo e ele não aceita a minha câmera velha. Então ele não gosta de você, ele gosta do amor antigo aí. Mas, por favor, Elza. Sobre os kits, é que as prefeituras lá do Nordeste e aqui em Cascavel, eles estão dando kit de ivermectina, cloroquina, azitro e dexametasona. Isso aí tem muito dano, é um cenário de catástrofe com a população que está recebendo esses medicamentos e vão ter consequências no quadro de saúde futuro. Tá? Então, fazer um acompanhamento desses pacientes que realmente tomaram essa medicação, porque não é ver efetividade, é ver danos de arritmias que vão começar a surgir, uma arritmia que não é tratada, tá? Sim. Então, eu estou fazendo aqui, mandei um projeto aqui para o hospital
para a gente tentar identificar os pacientes que já têm arritmia, para eles não agravar. E aí, nós não temos pernas para pegar a população, mas o seu projeto pode pegar essa população, perguntar, olha, fez uso, né? E aí, principalmente no Nordeste. Ontem eu estava conversando com o meu irmão é bolsonarista roxo, nada contra, né? Irmão a gente ama do mesmo jeito. Mas ele Irmão, né? Ele é do Piauí, ele falou assim, que entre eles, falou, não vá no hospital, o povo, o governo, que está o prefeito e o governador, eles estão caçando pacientes, estão medindo a temperatura e leva direto para o hospital, que é para matar eles, porque não tem ventilador. Então, está todo mundo assim, tomando esse kit e fugindo da saúde. Aí eu falei assim, gente, que coisa mais maluca, né? Então, assim, ele mora no interior lá, mas, assim, foi uma conversa tão louca, só que os governos estão distribuindo isso, né, para a população. Mas para uso em casa, não para o paciente internado, é isso? Não. Aqui nós temos, só um pouquinho, Elza. Estão fugindo. Só um pouquinho, nós temos 2 professores da UnoOeste fazendo parte aqui dessa live. Quiserem participar junto, o Alex e uma outra professora que agora eu esqueci o nome. Eles estão fazendo com a cabeça porque eles são agentes de saúde e trabalham. Alex, você podia complementar a fala da professora Elza? Oi, bom dia, espero que meu áudio fique bom, porque eu estou no hospital, estou de máscara, estou participando, assisti a palestra, maravilhosa palestra, no meio de uma licitação. Eu vou tirar a máscara que eu saí de perto de lá. Aqui a minha preocupação em relação a esse kit, a gente brinca de kit cloroquina, né? Produzir na população uma falsa sensação de que isso vai proteger, né? E que, na verdade, a gente sabe que não é real. Isso foi muito discutido aqui, é muito controverso. Foi um grupo de médicos, uma associação médica que, em contato com o município, acabou fazendo isso aqui em Cascavel, mas existe muita discrepância de pensamentos entre os próprios médicos em relação a essa utilização, porque ou é kit com cloroquina e azitromicina, ou a ivermectina com azitromicina. E a doutora Elza colocou isso muito bem. Outra coisa que foi falado aqui é a situação dos casos. Nós estamos tendo muito caso que está se testando mais. Não, a gente está vendo. Eu espero que Cascavel faça parte desse estudo que o professor estava falando aí. Não sei se está fazendo parte, mas nós temos a região macro-oeste que está em franca expansão. Então, não é... o que a gente vê é que os que estão sendo testados são pessoas que têm sintomas. Então, não é a ampla testagem, né? Você está tendo sintomas da população. Mas, curiosamente, nós aqui do Hospital Universitário, que é o local que tem mais leitos destinados para a Covid, de UTI principalmente, curiosamente, nós estamos com uma certa estabilidade de uso desses leitos. E a mortalidade também, aparentemente, não está sendo tão grande. Se não me engano, está girando em torno de 1,5%, 1,6%, em torno disso, né? Então, são essas coisas. Eu não sei se o estudo também está avaliando isso. Realmente, o percentual de população provavelmente atingido, e esse percentual está sendo divulgado pela Secretaria de Saúde, que é só dos pacientes que estão vindo, né? Então, não sei se essa seria uma pergunta, se seria fácil de explicar, mas eu vou aguardar ansioso essa publicação do distanciamento social, porque a professora Elza colocou ali essa questão do bolsonarismo, né? A gente não quer colocar a questão política, mas em Cascavel é uma cidade que tem muito forte essa parte da agroeconomia, né? E nós tivemos aí desfiles de pessoas e uma forçagem de barra para abrir o comércio. E a gente sabe que o distanciamento social ainda é a melhor situação para se prevenir.
Então, eu vou aguardar com muita ansiedade esse trabalho que o professor vai publicar, porque isso vai realmente nos dar uma situação melhor sobre essa questão do distanciamento. Ainda mais agora à luz de que existe a probabilidade da infecção do vírus pelo ar, não só por gotículas próximas e por fontes, né, em locais contaminados, mas também pelo ar, o que dá uma situação um pouco pior para nós para frente, né? Obrigado, professor, mais uma vez, parabéns e agradeço a professora Isolde por ter lembrado de mim e colocado me chamado dessa live, que foi maravilhosa. Muito obrigado. Aloysio, você quer falar, por favor? Então, de certa forma, a gente volta um pouco naquela discussão quer dizer, de quem é testado, né? Quer dizer, o número de casos que são confirmados com teste, que é uma coisa que acaba variando muito de um lugar para outro em termos da estratégia adotada, em termos da disponibilidade dos testes e do próprio tipo de teste, né? Para minha surpresa, outro dia eu vi uma tabela mostrando que aqui no Rio Grande do Sul, boa parte desses casos confirmados são confirmados usando teste rápido, sorológico, e não o PCR. Então, quer dizer, na verdade, nós temos estratégias diferentes de testagem, tipos diferentes de teste, e a questão dos óbitos que a gente estava conversando, eu acho que tem esse problema grande, né, de falta de homogeneidade na decisão de se vai o atestado como Covid ou se vai como SRAG, e depois o quanto desses óbitos são realmente Covid ou não, para que a gente possa fazer uma avaliação das taxas de letalidade com mais precisão, né? Eu estava trabalhando hoje numa análise dessa hoje pela manhã, e nós estamos com uma dificuldade enorme de tomar essas decisões. Quer dizer, o quanto desses óbitos classificados como a tal SRAG seriam Covid, e a gente percebe que em diferentes regiões do país existe provavelmente, o que a análise está indicando é que existe provavelmente uma subnotificação enorme de óbito. De óbito em geral, não é só óbito Covid, é óbito como um todo. Porque a gente está encontrando, por exemplo, taxas de letalidade mais baixas na região norte e mais altas na região sudeste e sul, o que é contraintuitivo, porque a gente, em função do número menor de casos e da melhor estrutura hospitalar, a gente esperaria que a letalidade no norte fosse maior do que no sul, ou no mínimo, né, parecida, mas não ao contrário, que lá fosse muito menor do que aqui. Então, é um desafio imenso esse tipo de cálculo em função de como o dado é coletado, da qualidade do dado, enfim, é um problema que enfim, a gente está aqui quebrando a cabeça para resolver como é que a gente consegue trabalhar esse dado de letalidade para chegar numa estimativa que seja razoável. Quer dizer, quando você fala, Alex, em coisa de 1 e pouco por cento, quer dizer, imagino que você esteja falando óbito em relação a caso confirmado, se a gente tem, quer dizer, de infecção na população, 5 a 10%, quer dizer, 5 a 10 vezes mais do que os casos confirmados, a gente teria, na verdade, que essa taxa de letalidade seria 1/5 disso que você está observando, se a gente pensar de taxa de letalidade entre os infectados, e não entre, né, os casos doentes, sintomáticos. Mas mesmo isso, para nós, que a nossa expectativa era que o estudo de prevalência na população fosse resolver, na hora que a gente chega na coisa do óbito, a gente empaca, porque a classificação do óbito e o registro é muito complicado e varia muito. Professor,
Se meu irmão ouvir esse seu relato agora, ele vai falar que é o kit. Com certeza ele vai falar que aonde foi distribuído o kit teve menos mortalidade. Então, é por isso que me surgiu, vamos estudar essas cidades que foram todos tratados em massa com esse kit e ver, porque elas do mesmo porte, mesmo IDH, para... Alguém está com... Eu estou fechando aqui, alguém está com o áudio. Isso, eu estou tentando fechar aqui. Elza, quer dizer que esse kit não foi distribuído em todas as cidades, é isso? Não, em algumas cidades a Unimed andou distribuindo lá no Piauí como recomendação para todos conveniados, e várias pessoas estão indo buscar ivermectina em pet shop, estão fazendo umas coisas malucas, né? Aqui em Cascavel a prefeitura criou o protocolo. Aqui em Cascavel foi através, inclusive, da prefeitura com aceite do prefeito. Se me permite, professor, colocar só mais uma colocação, a gente está percebendo uma discrepância. Nós estamos utilizando o teste OneFo, que é o teste que está vindo pelo Ministério, né, que veio através da Secretaria de Saúde. Só que a gente percebe uma discrepância maior do que essa sensibilidade dos 85%. Ou seja, a gente presume que essa sensibilidade dele seja menor, porque várias vezes a gente viu resultados poucos são falsos positivos, né? Mais falsos positivos, que o falso negativo é realmente mais difícil de encontrarmos, né? Mas a gente está presumindo que pode ser uma taxa um pouco maior. Eu não sei se é o caso do você, mas eu vejo isso dentro do hospital, as pessoas treinadas, né? Elza, fecha aí, Alice. Testar. Mas o que existe é talvez essa discrepância. A gente precisa avaliar melhor isso, mas não traz muita segurança, porque quando a gente testa no equipamento, faz um ensaio por quimiluminescência, por exemplo, da Abbott, que ele teoricamente é muito mais sensível, até pelo próprio mula do kit, a gente vê diferenças e muitas vezes a gente não consegue explicar, a não ser por falha do próprio teste rápido, né? Porque a gente não sabe qual é a qualidade que esses testes estão vindo. Nós não temos assim, capacidade técnica de avaliar qualidade, senão fazendo os testes e avaliando através de soros de pessoas que realmente foram positivas ou negativas. O problema é que agora nós sabemos que tem pessoas que, inclusive, não produzem anticorpos, então dá um problema maior ainda para a gente fazer essa avaliação, né, em função da imunidade celular. Então, é complicado mesmo, e a questão do teste também já, em algumas discussões, levantaram a possibilidade de que esse teste não seja um teste, né? Que, dependendo do lote de produção, a validade do teste seja diferente. Isso é uma coisa complicada, porque esses testes são produzidos aos milhões, né? Então, a gente não sabe como é que é exatamente o controle de qualidade do fabricante e se a cada novo lote, se você tem a mesma validade ou não, etc. É um desafio atrás do outro. Gente, eu acho que nós estamos já passando do meio-dia, está na hora de... É isso que eu ia falar. Eu falei assim, eu vou fazer isso antes que ele fale, mas você foi mais rápido que eu. Gente, muito obrigada pela participação de todos aqui. Foi um prazer tê-los todos aqui. E em especial o nosso convidado, né, o professor Aloísio. E a gente aprendeu muito, os questionamentos são muitos, mas a gente está aqui, né? Nós que fazemos ciência, esse é um desafio e que com certeza nós vamos chegar bem, pelo menos vamos pensar assim. Então, muito obrigada, professora Luísa, muito obrigada a todos. Ok, eu que agradeço. Um bom almoço a todos. Atenção, bom almoço. Tchau.